A partir desse momento, eu estou gravando, tá? Relembrando para vocês que o nosso estudo é daquele jeito. Quem quiser falar, contribuir, por favor, levanta a mãozinha ou pode abrir o microfone e falar: Elaine, quero falar, porque o nosso estudo é construído por todos nós, tá? Eu sou só a facilitadora. E hoje a gente vai ter muita coisa para falar, viu? Tenho certeza que eu não vou precisar nem provocar. Vocês já vão querer falar hoje, porque o tema hoje é um tema que mexe, tem temas que mexem mais, né? Com o nosso coração, com as nossas reflexões. Eu tenho certeza que as nossas reflexões de hoje vão ser bem produtivas para a gente. Bom, que Jesus nos conduza. Aqueles que estão entrando agora que eu não dei boa noite, boa noite. Aqueles que vão assistir depois a nossa gravação, sejam bem-vindos, boa noite, ou bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês vão assistir. Então, vamos lá. Uma brevíssima lembrança do que a gente viu no estudo passado. Aqueles momentos difíceis, né? Que José chega em casa, e aí os filhos percebem o que tinha acontecido, ele conta, né, o que aconteceu. A filha ali, Abigail, cuidando do pai, e Gesiel, inspirado, né, parte inspirado, parte a natureza própria do espírito grandioso, né, como Emmanuel nos coloca, já ali trazendo para o pai, ou tentando trazer para aquele coração sofrido, a resignação, a esperança, a fé, lembrando para ele, né, da fidelidade a Deus. E ele ali resistente nesses pensamentos, porque nós vimos que vários eram os sentimentos que povoavam esse coração naquele momento. Nós vimos semana passada, eu sinalizei, que José ia receber 3 grandes chamamentos, né? Nessa pequena passagem aqui, ele ia receber 3 grandes chamamentos, e ele não ia conseguir abrir o seu coração, acalmar a sua vibração para absorver esses chamamentos. Já está aqui, ó, quando o filho fala para ele: confiemos na sua proteção, pai. Coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é Deus de justiça e de sabedoria. Relembrando para o pai, né, um judeu temente a Deus, né, fiel a Deus, relembrando ao pai a fé, mas ele não consegue ouvir. Aí nós lembramos, né, do que é fé, não vou reler aqui, porque está lá na gravação. E o filho falou sobre a justiça, né? O José falou sobre a justiça. Jeová é cheio de justiça. E esse vai ser o nosso tema explorado de hoje, como eu coloquei lá no nosso grupinho, né? Vamos pensar sobre a justiça, sobre essa justiça que José o tempo inteiro trazia em seu pensamento. Mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Aí a gente lembrou lá em A Caminho da Luz, né? A fala de Emmanuel sobre o orgulho do povo de Israel. Mais uma vez o filho tenta falar para ele: pai, será que isso não é uma tentativa de extorquir o pouco que a gente já tem? E ele não consegue ouvir. Tenho contas velhas e novas a acertar. E explodiu o velho energicamente. Essas torturas, entretanto, não são novas. Gesiel relembra para ele, né, as provas de que o povo sempre passou, e fala para o pai: Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Que missão é essa que Gesiel fala sobre o povo de Israel? Justamente a missão de demonstrar, né, no seu comportamento a fidelidade a Deus, né, ao Deus único, ao Deus Pai. E essa fidelidade, demonstrar essa fidelidade a Deus, era uma das missões do povo de Israel. Olha que espírito lúcido que Gesiel já se mostra ser. E aqui ele fala de resignação para o pai.
e ainda assim o pai não consegue ouvir as suas palavras. Nós vimos nesse texto que eu coloquei lá no nosso grupo, né, e que a gente leu, todos os sentimentos que povoavam o coração ali de José nesse momento e que vão levar ele a cometer, né, outros atos tantos que vão levar a sua família e ele próprio, né, a sofrimentos. Nós vimos o egoísmo, quando o filho fala para ele, pai, a gente já perdeu tanto, a gente vai perder mais. E ele não pensa nos filhos, pensa só na justiça, como ele está entendendo nesse momento que é a justiça que deve ser aplicada. O orgulho, né, de se achar um povo acima de todos, o povo mais próximo de Deus, o povo escolhido. A vaidade. Ih, alguém caiu. A vaidade. Depois veio o desânimo e, por fim, a intemperança mental. Nesse texto aqui, a gente não vê, até aqui, a gente ainda não viu o medo povoar o coração ou o pensamento de José, mas mais para frente a gente vai ver. A gente não viu ainda, mas ele também tem o medo em seu coração. E nesse texto aqui, maravilhoso de Emmanuel, a gente vê que Emmanuel coloca esses pensamentos ou esses sentimentos, essas manifestações do nosso íntimo como inimigos, né? Inimigos outros, porque ele fala que temos inimigos externos, mas temos os nossos inimigos internos. E esses são aqueles que a gente precisa tentar. Emmanuel fala aqui, ó, deixa eu resumir aqui para vocês. Ó. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos, que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, os inimigos que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Então, é esforço nosso constante, a transformação nossa. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através do árduo trabalho na oficina da educação. E para a gente trabalhar, né, esses sentimentos, antes a gente precisa exercitar o autoconhecimento, porque se a gente não exercita o autoconhecimento, a gente não conhece isso na gente, ou a gente não reconhece isso na gente. O mais difícil, talvez, do autoconhecimento e da transformação através do autoconhecimento é perceber esses sentimentos nos nossos comportamentos, porque esses sentimentos são sentimentos origem. Deles decorrem tantos outros sentimentos. Então, quando a gente age de determinadas formas, às vezes a gente não consegue ver na origem um egoísmo, um orgulho, uma vaidade. Sobre o texto que eu coloquei, que a gente pouco falou semana passada, alguém quer complementar alguma coisa? A partir daqui a gente já vai começar a etapa de hoje. Elane, só sobre o que você falou agora, o egoísmo é o pai dos outros vícios? É verdade isso? Então. Tá. Então, você vai falar isso depois. Não, vamos falar agora. Joana de Ângeles fala para a gente que na origem de todo mal, né, que vem de dentro, que vem do nosso desequilíbrio, de todos os nossos comportamentos em estado de desequilíbrio, residem o orgulho e o egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também vai falar sobre isso. Então, sim, né? Sempre o orgulho e o egoísmo, daí vem todos os demais, né? Às vezes a gente não consegue compreender isso. Eu vi uma vez, isso ficou muito marcado para mim, que eu já tinha, né, um pensamento de que a gente não sabe amar ainda, né? Se a gente colocar como referência o amor de Deus,
a gente tem certeza, né? Se a gente colocar como referência o amor do Cristo, a gente também tem certeza, né? Mas se a gente colocar como referência o nosso próprio amor, ainda assim a gente não sabe o que é amar, porque o nosso amor ainda é egoísta e orgulhoso. Por exemplo, né? Numa relação qualquer, íntima, de filho, de pai, de companheiro, de namorado, por vezes a gente quer impor ao outro o que faz a gente feliz. E isso não é amar. Isso é um amor egoísta, um amor orgulhoso, porque o amor verdadeiro tem a renúncia. E a renúncia é o quê? É você deixar de lado o seu egoísmo. O que é o seu egoísmo? Eu quero ir para o lugar tal. Se você não quer ir, eu quero. Eu quero fazer isso. Se você não quer, então você não me ama, né? Então a gente ama desse jeito. Se o filho não faz as coisas do jeito que a gente quer, eu estou falando de filho grande, né? Porque filho, na condição que a gente ainda tem de guiá-lo, né? Que até uma determinada época a gente tem obrigação de guiar o filho. Mas passou dessa época, ainda tem pai que acha que pode direcionar a vida do filho. E não pode, né? Isso também é um egoísmo com o filho. Ah, eu queria que você estudasse para ser isso. Ah, mas você está querendo estudar para ser aquilo. Isso é um amor egoísta, né? E a gente ainda tem esse amor egoísta. Então, olha aí o egoísmo, o orgulho, até transformando ou impedindo que a gente ame plenamente, né? Então, tantos outros, se a gente olhar lá no fundo, a gente vai ver que na maioria, ou não, se não na completude, o orgulho e o egoísmo são sim as mazelas que nos impedem de alcançar a evolução, de alcançar o equilíbrio. Eu estava pensando que a gente não sabe amar, a gente não sabe nem se amar, né? Eu Nem estava sabe. pensando onde que se encaixa o egoísmo e o orgulho onde que a gente não consegue se amar, onde está esse vício do egoísmo no orgulho, no fato da gente não conseguir se amar. Mas eu vou pensar sobre isso e vou te dar uma resposta. Mas Ah, deve ter esse vício, sim, tem. porque a gente não consegue se amar, né? Eu acho que deve ter relação com amar Deus sobre todas as coisas, ou deve ter eu vou pensar sobre isso, mas Sim, a gente não sabe nem se amar, né? Imagina amar a verdade, próximo. Paulinha. É uma boa reflexão para a gente colocar. Vamos falar sobre isso. Mas alguém quer colocar? Eu posso? Claro, Elza, pode falar. É o seguinte, que eu estava pensando sobre essa questão que você passou, né, para a gente pensar em casa durante a semana, e a gente tem, fazendo essa relação com aquele texto de Emmanuel, né, nós somos o José né? Sim, em diversos momentos da nossa vida, né, Elza? Por isso que é importante. A Elza perdeu o som? Ih, acho que a Elza travou o som. Sim, em diversos momentos. Vou comentar aqui, ver se ela consegue destravar o som dela que travou. Isso justamente que eu falei desde o início, né? O nosso estudo serve para isso. Não para a gente olhar o comportamento do personagem apenas, mas para a gente trazer para a nossa vivência e conseguir enxergar nos nossos comportamentos em que momentos, né, eu ajo como Josedebe. E, por vezes, se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente vai perceber que em vários momentos do nosso dia, por questões muito, mas muito inferiores àquelas que Josedebe passa, ou passou, né? Passou, a gente tem o comportamento que ele teve, sobretudo da intemperança, por coisas muito, mas muito inferiores ao que ele passou. Então, desde o primeiro dia aqui que a gente abriu o nosso estudo, eu falei, esse é o objetivo do nosso estudo, para a gente trazer isso para a nossa vivência e tentar observar, através dessas experiências, desses irmãos que nos antecederam, as experiências que vão nos ajudar e auxiliar a nossa transformação. Enquanto a Elza não entra, vamos prosseguir. Depois, se a Elza entrar... Bom, a partir de aqui, isso foi então um resuminho do que a gente viu semana passada. A partir de aqui, de agora, a gente vai começar de hoje, tá? Então, eu mostrei para vocês que Josedebe recebeu 2 chamamentos. E nesse último aqui que ele vai receber,
Emmanuel deixa claro que Gesiel foi inspirado. E olha só o que ele fala. Ó. Nesse momento, o olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava a coleção dos escritos sagrados da família, a Torá, né? O Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento. Animado por súbita inspiração, aqui Emmanuel deixa claro que nesse momento Gesiel está sendo inspirado. Gesiel lembrou humildemente: Pai, eu não tenho direito de exortá-lo, mas vejamos o que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, olha que interessante, né? Emmanuel fala aqui para a gente. Mesma coisa que a gente faz de vez em quando, né? Ai, meu Deus, estou tão angustiado, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou abrir, eu quero ver o que os Espíritos vão me falar. A gente abre e lê, né? Aí cai lá, perdoa, aí a gente fecha. Ah, não quero. Exatamente como você deve fazer. Mas olha que interessante, eles tinham essa prática, né? De abrir as escrituras e ver ao acaso, né? Entre aspas, o que estava escrito ali para eles. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer a sugestão que lhes pudesse facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem te enjoes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Precisava de mais? Nesse momento aqui, né? Abrindo as escrituras, e parece que Deus está falando diretamente com José-Debe, né? Meu filho, aceita o corretivo, tenha fé, tenha resignação. Se eu te mando corretivo, não é por falta de amor, muito pelo contrário, é por te amar muito e te querer bem, é para o seu bem. Mas José-Debe não estava em condições de apreender a mensagem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem indireta lhe causava. E como Gesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, Gesiel ficou ali na expectativa de que agora meu pai vai entender a mensagem, né? Mas não. Recebo a advertência dos escritos, meu filho, mas não me conformo com a justiça. José-Debe, de novo, falando sobre justiça. Nosso tema de hoje, lá para o finalzinho, se a gente conseguir chegar lá. E segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. O rapaz suspirou e disse resignado: que Deus nos proteja. Já antevendo ali, né, as possibilidades do que viria. Bom, eu estou falando para vocês, né, sobre a justiça, a injustiça, e estou falando que esse é o nosso tema central. No final, se a gente conseguir chegar lá, a gente vai debater, a gente vai ver mensagem dos espíritos, a gente vai hoje fazer a nossa reflexão sobre esse tema, tá? Vendo o comportamento de José-Debe, trazendo para o nosso comportamento. Então, eu queria que vocês fossem, toda vez que aparecesse a palavra justiça, injustiça, como já ocorreu, que vocês fossem reparando, né? Qual o pensamento de José-Debe sobre a justiça, qual o pensamento de Gesiel sobre a justiça, que isso depois vai ser útil para a gente comparar o de um e o de outro. Então, no dia seguinte, foi José-Debe aplicar, né, a justiça tanta que ele queria. Avolumava-se compacta multidão junto ao templo da Vênus popular, onde o édito, né, o edital, convocava todo mundo a comparecer lá, aqueles que queriam reclamar as suas injustiças. Do antigo casarão, onde funcionava um tribunal improvisado, viam-se as luxuosas e extravagantes viaturas que cruzavam a grande praça em todas as direções.
Eram patrícios que se dirigiam às audiências da corte provinciana, audiências que não tinha nada a ver com isso aqui que Gesiel está buscando, tá? Eram audiências de processo dos patrícios, que se dirigiam às audiências da corte provinciana ou antigos proprietários da fortuna particular de Corinto, que se entregavam aos entretenimentos do dia à custa do suor dos misérrimos cativos. Desusado movimento caracterizava o local, né? Um movimento que não era comum. Observando-se de vez em quando os oficiais embriagados que deixavam o ambiente viciado do templo da famosa deusa, entupindo de capitosos perfumes e condenáveis prazeres. A gente já mencionou aqui, né, que era um local onde tinham muita prostituição, muita vulgaridade, muitos prazeres, né? Envolvia esse ambiente. José-Debe atravessou a praça sem se deter para fixar qualquer detalhe da multidão. Quando a gente anda com uma ideia tão fixa na cabeça que a gente não olha nem o que está próximo da gente, né? Qualquer detalhe da multidão que o rodeava e penetrou no recinto, onde Licínio Minúcio, cercado de muitos auxiliares e soldados, expedia numerosas ordens. Os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente a 100. Pouco mais de 100 pessoas de toda Corinto foram lá, né, para reclamar com Licínio Minúcio as suas perdas injustas. Sob o olhar percussiente do legado, eram um por um conduzidos para a solução isolada dos assuntos que lhe diziam respeito. Um a um ia lá e despachava falava, né, individualmente com Licínio Minúcio e fazia ali a exposição das suas queixas. E chegou a vez do israelita expor as suas reclamações particulares, atinente às indébitas expropriações do passado. Agora percebe, essas expropriações do passado, a gente viu lá no início, que foram feitas pelo próprio Minúcio. Ele fez, e José-Debe estava lá reclamando com ele das expropriações que ele fez. Enquanto o orgulhoso Patrício lhe anotava as menores palavras e atitudes do alto de sua cátedra, como quem já conhecia de longo tempo a personagem em causa. Por que a Emmanuel está colocando aqui? Porque a gente viu que José-Debe, ele era um senhor de muitas posses, ele tinha muitas terras, né? E a gente viu que Licínio já tinha retirado dele a maioria das suas terras, porque as terras dele eram terras, né? Eram posses, além de serem gigantescas, eram bem localizadas, tinha fonte de água, né? O que na época valia muito. Então, tão logo chegou em Corinto, ele percebeu as melhores propriedades ali. E uma das melhores propriedades era a propriedade de José-Debe, que ele já tinha pegado boa parte. Então, ele já conhecia José-Debe. José-Debe já tinha sido preso, provavelmente por essa expropriação anteriormente feita. Então, ele já conhecia ali o personagem. Conduzido novamente ao interior, José-Debe esperou, como os demais, a solução dos seus pedidos de reparação à justiça. Ou seja, ele falou com Licínio ali, depois ele foi reconduzido ao interior com a promessa de que seria chamado com a decisão final ali da sua rogativa. Mas, aos poucos, enquanto outros eram convocados nominalmente ao acerto das contas com o governo provincial, reparava que o antigo casarão se envolvia em grande silêncio. Todo mundo foi sendo chamado, menos ele. Ele foi ficando. Percebendo que sua vez possivelmente fora adiada por circunstâncias que não podia presumir. Instado chamado, né, nominalmente, a dirigir-se ao juiz, ouviu, grandemente surpreendido, a sentença negativa, lida por um oficial que desempenhava as atribuições de secretário daquela alçada, ou seja, que todo mundo, né, já havia falado para ele, todo mundo, filho, a filha, se concluiu ali nesse momento. O legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de José-Debe ben Jared.
concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem com fundamento legal ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Ou seja, as últimas terras, né, o último pedacinho de terra que José tinha e que vivia de forma humilde ali com Gesiel cultivando a terra, provavelmente para suprir, né, a subsistência deles no alimento, o pouco acabou, foi tirado. A decisão inesperada causou intensa comoção ao velho israelita. Elaine, Fala, você Ela. pulou um parágrafo. Eu pulei um parágrafo? Deixa eu ver. Ou então a internet caiu novamente aqui, mas eu acho que foi 83. Em estado nominalmente. Não, falei. Pulou, não? Não, então falei. tá. Desculpa, Falei. então. Imagina, falei. Gente, aqui a gente vai ver que José tardiamente começa a despertar para os atos dele, né? Mas ainda assim, ele não findou os seus atos, né? Quem conhece o livro sabe que ele não termina aqui. Mas quando eu li esse trecho, né, reli ontem e hoje, eu me lembrei, quem viu a... Eu vou falar antes dessa reflexão, que é para quando a gente for lendo, a gente já conseguir ir percebendo isso que eu vou falar. Quem viu segunda-feira retrasada, né? A passada foi ontem, a outra. Acho que foi. A palestra da Ana Teresa Camasmi, aqui no Recanto, quem não viu, vale a pena ver, tá? Tá lá no nosso YouTube. Ela falou uma coisa que eu achei interessantíssima, né? E é muito, muito pertinente para a gente trazer para o nosso pensamento. Ela falou sobre os nossos pensamentos quando se tornam ações. Os nossos pensamentos, enquanto estão, né, na nossa cabeça, a gente sabe que pensamento é força criadora, né? Só pelo fato da gente já estar pensando, a gente já está vibrando e transformando materialmente, está lá em Evolução em Dois Mundos, pensamento é força material, transformando materialmente tudo que está ao nosso redor. E quando a gente transforma o nosso pensamento, só que ele está dentro da nossa cabeça, né? A gente ainda tem muitas possibilidades, sobretudo a possibilidade de não colocar em prática. Mas quando a gente pega o nosso pensamento e a gente joga ele para o mundo exterior em ações, a Camasmi falou assim, ó, ele se torna irrevogável e imutável. Não tem mais como você mudar. Por mais que você queira desfazer, retroceder, refazer, não vai conseguir. Você pode, por algumas vezes, se desculpar. Você pode, por algumas vezes, tentar refazer, às vezes, um dano material. Mas aquilo que você lançou no mundo das vivências, né? Você não vai conseguir voltar atrás e colocar a situação no estado exatamente como ela estava. Não vai. Você já jogou a sua ação para o mundo e isso vai ter um efeito. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. A decisão inesperada causou intensa comoção no velho israelita, a cuja sensibilidade aquelas palavras levaram um efeito de morte. Nem saberia definir a angustiosa surpresa. Não confiara na justiça e não estava à procura de sua ação reparadora? De novo, José pensando na justiça. Queria gritar o seu ódio, manifestar suas pungentes desilusões, mas a língua estava como que petrificada na boca, retraída e trêmula. Acho que de todos os momentos que a gente viu aqui até agora, é o momento de maior comoção de José.
Após 1 minuto de profunda ansiedade, fixou no alto a figura detestada do antigo patrício que lhe acusava agora a derradeira ruína e, desenvolvendo na vibração colérica da alma revoltada e sofredora, encontrou energias para dizer: ó ilustríssimo questor, onde está a equidade das vossas sentenças? Venho até aqui implorando a intervenção da justiça, de novo a justiça, e me retribuis a confiança com uma exortação que me aniquilará a existência. No passado, eu sofri a desapropriação descabida de todos os meus bens territoriais, conservando com enorme sacrifício a chácara humilde, onde pretendo esperar a morte. Será crível que vós, dono de opulentos latifúndios, não sintais remorsos em subtrair ao mísero velho a derradeira côdea de pão? O orgulhoso romano, sem um gesto que denotasse a mais leve emoção, retrucou secamente: ponha-se na rua e que ninguém discuta as decisões imperiais. Ele não para, né? Ele já entra ali num estado que vai além do estado de cólera, né? É um estado de cegueira e surdez às vezes, que a gente não pensa mais, a gente nem respira direito mais e vai colocando tudo para fora. Aí é um caminho sem volta, né? Não discutir, clamou José-Debe desvairado. Não poderei alterar a voz, amaldiçoando a memória dos criminosos romanos que me espoliaram? Onde colocareis vossas mãos envenenadas com o sangue das vítimas e as lágrimas das viúvas e dos órfãos, esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus? Aqui ele já está colocando, né? Já está jogando minúcia aqui já no inferno. Mas, recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, e aqui eu não tenho medo de falar, mais uma vez, José-Debe está sendo intuído, né? A imagem que vem, o sentimento que vem na cabeça, relembrando os filhos, né? É mais um chamamento. Recordando subitamente o lar povoado pela ternura dos filhos amorosos, modificou a atitude mental, sensibilizado nas fibras recônditas do ser, prostrando-se de joelhos em convulsivo pranto, reclamou comovedoramente. Então, ele conseguiu ali, né, recebeu uma intuição, veio à cabeça dele a lembrança dos filhos, ele conseguiu travar por 1 minuto a sua cólera, respirou fundo e agora se colocou numa posição de humildade. E aí ele rogou: tende piedade de mim, ilustríssimo. Poupai-me a vivenda modesta, onde, acima de tudo, sou pai. Meus filhos esperam-me com o beijo da sua afeição sincera e desvelada. E acrescentava, afogada em lágrima: tenho 2 filhos que são 2 esperanças do coração. Poupai-me, por Deus. Prometo conformar-me com esse pouco. Nunca mais reclamarei. O comportamento que Gesiel tentou o tempo todo trazer para o pensamento dele: pai, a gente já perdeu tudo, a gente tem tão pouco, vamos poupar o pouco que a gente tem, vamos ter confiança em Deus, vamos ter fidelidade em Deus, vamos ter resignação, senão a gente vai acabar perdendo tudo, pai. Entretanto, o legado impassível respondeu com frieza, dirigindo-se a um soldado: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto, com as suas lamentações, 10 bastonadas. E aí, né, o soldado ali, que incumbido de ficar com bastonete na mão, né, já se preparou e ele falou: tenha cuidado em não lhe cortar o rosto, para que o sangue não escandalize os transeuntes. Frio, né, calculista, um irmão ainda em erro. E
Nesse momento, Josedebe recebe, né, calado, quieto, a reprimenda ali das bastonadas. De joelhos, o pobre Josedebe suportou o castigo e, terminada a prova, levantou-se cambaleante, alcançando a praça ensolarada sobre as risotas disfarçadas de quantos haviam presenciado o ignóbil espetáculo. Nunca, em sua vida, experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Quereria chorar e tinha os olhos frios e secos. Lamentara a desdita imensa e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra de condenação. Observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebidos do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo. Entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar, com todas as veras do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era a nova edição da Babilônia, condenada e desprezível. Babilônia, né, para quem não leu ou conheceu alguma coisa sobre, era uma cidade importante do Império Babilônico, né? E há várias narrativas nos textos do Antigo Testamento, sobretudo Jeremias e nos livros de Reis, né, falando sobre a Babilônia, né? Porque os judeus foram presos, né? Jerusalém foi invadida, os judeus foram presos, foram exilados na Babilônia, e a Babilônia teve um grande apogeu, uma época muito gloriosa. Mas depois ela teve uma queda, né, muito grande, e os antigos profetas atribuem essa queda a várias situações ligadas tanto ao povo judeu como ao que se fazia na Babilônia, que era muito parecido com a Corinto. Por isso que ele está equivalendo. Era uma cidade de grande influência econômica, mas também era uma cidade onde tinha grandes vulgaridades, né? Como a gente viu que Corinto era. E teve uma queda, né? Não foi por isso, mas teve uma queda. Então, os judeus narram nos livros antigos que foi a ira de Deus, ou foi a Deus ensinando, né? Enfim, e por isso que Josedebe fala ali, era uma nova edição da Babilônia, condenada e desprezível. Alguém quer colocar? Elza, se você quiser falar o que você deixou de falar porque você caiu, pode falar sobre o texto. Vai ter total pertinência. A luz caiu na hora que eu estava falando, entendeu? A luz, faltou energia e a internet caiu. Eu estava falando que nós somos, né, o Josedebe, porque ele caracteriza as personalidades de espíritos imperfeitos, né, desse mundo, né? Então, todas esses defeitos que ele tem, e nós temos, né? Então, o grande diferencial é que nós estamos estudando, né? Isso amplia a nossa consciência, fortalece a nossa fé, e isso vem na reflexão, vem o autoconhecimento, né? Como até que você colocou, que só através dele nós podemos transformar, né, essas dificuldades em virtudes, né? E esse texto, você achou um texto assim que cai de luva, né, com o estudo, porque faz a gente refletir e ver que nós somos ele, né? Sim. Mas só com esse diferencial, porque a gente está nessa busca, né, que depende do nosso esforço, da nossa vontade de se reconhecer,
no estudo, né? Era isso que eu queria dizer. Muito bom, Elza, muito bom. E esse texto, realmente, quando eu li, né, ele resume todos os comportamentos ali que José estava tendo, e que são os principais, você falou, são os principais comportamentos que nós temos também, que a gente precisa observar, né? Graças a Deus temos essa doutrina maravilhosa, né? Que fala para a gente, como o Marcos fala, deixa eu ver se ele está aqui, meu marido, vou falar dele, deixa eu ver se ele está aqui. Ele fala assim, fala aí, mozinho, ele fala assim, ó, o céu do espírita é um céu mais distante, né? Por quê? Apesar da doutrina ser esclarecedora, confortadora, né, para gente, que ilumina, não é uma doutrina que fala que a gente vai ser salvo a qualquer custo, ou a pouco custo, né? É uma doutrina que fala para a gente que para a gente se salvar, na palavra bíblica, a gente precisa se transformar, amar, perdoar. Então, o céu fica um pouquinho mais difícil dessa forma, né? Mais longe. Fala Francisco ou Rosilene? Normalmente é o Francisco, a Rosilene fica quietinha. Olha só, eu estou me sentindo Chico Zeb. Por quê? Eu estou me sentindo Chico Zeb, não é o Jorge Zeb, não. Tá. Vou falar rapidinho, e o que eu vou falar, que não seja motivo de... Assim, tem nada, motivação política, nem nada, não. É rapidinho, porque tem a ver com o que foi dito aqui. Então, mais ou menos um mês atrás, fui na casa de um amigo, assisti um jogo, foi eu, meu filho e tal, né? E lá a gente foi trocando ideia, né? E aí ele começou a falar de política, né? A gente sempre conversa, né? Ele na dele, eu na minha, assim. E aí ele falou uma coisa que eu não questionei, não respondi, não falei nada. E assim, nem levei aquilo como verdadeiro. Eu simplesmente ignorei, né? Mas por um momento eu só refleti e tirei aquilo da cabeça. Foi o seguinte, ele falou assim, olha, se fulano ganhar a eleição para presidente, vai acontecer o que aconteceu em outro país. Eles vão pegar a tua casa, tem mais de 65 metros quadrados, eles vão pegar uma outra família e vão botar junto com a tua lá, então o negócio vai ferver. Aí, eu vou parar o comentário por aí, não vou estender mais não. E aí, naquele momento, eu deixei ele falar, não retruquei, e pensei, eu falei, já pensou se realmente acontece um negócio desse, de você ter que, na marra, ter que colocar pessoas que você não sabe quem na tua casa, é um negócio meio complicado. E aí, eu me coloquei no lugar do José Bebe aí, porque eu vou falar, eu posso assim ter... Eu não sou muito de me manifestar e tal, mas eu sou rebelde. Eu não sei o que eu ia fazer, porque, assim, passividade e Cristo, e não, e que Deus vai ajudar, e aceitar passivamente, cara, com certeza, eu sei até que poderia piorar a minha situação, mas aí também você ficar passivo, porque, assim, uma coisa eu já entendi, essas coisas aí é para espírito evoluído, resignação e tal, paz. E eu tenho consciência que eu não sou, aí a rebeldia aí rola solta. E aconteceu talvez que acontecesse com ele aí, né? Com o José Ia levar nada. Ô, Francisco, eu vou discordar de você de uma coisa. Você não é rebelde, duvido. Não é rebelde não, meu amiguinho. Mas é difícil, Francisco, é difícil todos nós, né? A gente sabe que tem situações, foi o que eu falei, por muito, mas muito menos do que José Deb está passando, a gente entra no estado de cólera, de raiva, né? De intemperança, porque a gente ainda está imperfeito. Né? Isso é inerente à nossa condição ainda de espíritos imperfeitos. A gente enxerga a justiça, a gente vai ver isso no final, a gente enxerga a justiça com um olhar muito, mas muito diferente da justiça divina, como a gente não consegue enxergar o amor de Deus, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir chegar lá, e eu tenho certeza disso, viu? Quem me falou foi uma pessoa muito, mas muito influente lá com o pai, ó, nosso mestre querido. Tá certo. Ó, vou na sequência aqui. A Elza quer falar. Fala, Elza.
É o seguinte que eu entendi de tantos alertas que ele teve, né, o José intuições, né, até que ele mudou o comportamento em algumas situações e depois ele virou novamente e optou pela justiça própria, que ele passou aí por um tormento voluntário, você não acredita? Sim, sempre, né? Sempre a gente tem a Porque possibilidade ele de buscou escolha. isso tudo, né? Ele teve como ele passou pela situação de perdas, né? Sabendo que era a mesma pessoa, né? Esqueci o nome, eu não guardo os nomes. Licínio Minúcio. Isso, que foi ele mesmo que tirou as propriedades dele, e ele não teve uma reação dos alertas que teve, tanto da página que abriu do Antigo Testamento, como o pedido dos filhos, como essa intuição que ele teve por último, quando pensou nos filhos. Isso tudo ele optou mesmo por um tormento voluntário. Sim, a gente sempre, né? Eu não vou lembrar o nome, mas está no Livro dos Espíritos, que a gente tem uma imposição irresistível, né? A gente tem que passar por aquela situação, então é uma imposição irresistível, ou o contrário disso é sempre uma escolha, né? Daí vem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei, né, natural de Deus, e ela sempre, para todos, né, é que rege a nossa vida. Então, sempre, se não for uma situação de uma imposição irresistível, ou seja, aquilo que a gente precisa de fato passar por aquilo, é resultante da nossa escolha. Porém, né, a gente precisa pensar, como a gente precisa pensar aqui na situação de Josedebe, que as dores, né, a humilhação, tudo que ele estava passando eram condições muito, muito, muito fortes para aquele espírito, né? Então, tem determinadas situações que a gente passa que a gente não consegue de fato, a gente não está no momento ainda fortalecido na nossa fé, fortalecido no nosso equilíbrio, e aí a gente não consegue, né? A gente deveria, mas a gente não consegue. E isso tem que ser visto com um olhar acolhedor, porque isso também a gente faz o tempo inteiro. Quantas vezes a gente quer agir correto, quer seguir os ensinamentos, né? Quer seguir o que a doutrina fala para a gente, mas a gente dá aquela tropeçada, né? Porque a gente ainda precisa ter muito forte dentro da gente isso. A gente Sim, oscila muito ainda, né? E olha, as dores de Josedebe foi o que eu falei aqui. A gente não consegue imaginar, trazendo para a nossa vida, né? Se a gente pensar qual foi a pior imposição, humilhação, injustiça no meu pensamento material, né, humano ainda, que eu passei perto do que José passou, né? Difícil, muito difícil. Mas sim, Elza, foi o que você falou, a gente sempre tem a opção de escolher, mas tem momentos que é difícil. sim, acredito mesmo. A situação dele, né? Sim, Muito muito difícil. Até ele não tinha fé, né? Fortalecida, né? Não tinha. oscilando ainda, né? Rô, quer falar? Pode falar. Tá fechado o seu microfone. Então, a gente fica vendo, né, que tudo o que a gente leu, né, e o que foi dito também pelos colegas, tudo, pelo Francisco, pela Ela, todos nós somos erros, você deve, e por muito menos a gente faz isso, né? Eu fico vendo assim, eu falei, gente, eu estudo, eu faço as coisas, aí acontece uma coisa, aí a gente se sente injustiçado naquilo, porque você vê que a pessoa age de uma forma com algumas pessoas e com outros não. E isso dá aquela situação na gente chateada. Aí você pensa, não, é melhor não falar nada, não, deixa isso quieto. Mas em determinado momento, ou com a própria pessoa, ou com outra pessoa envolvida, você vai lá e bluf, acaba falando o que está te engasgando, porque por mais que a gente não fale, por mais que a gente saiba que não é para falar,
a gente acaba que incorre nessa mesma questão, porque por mais que tudo isso que a gente sabe que lá no caso dele ele teve o filho alertando e leu a palavra, a gente estuda todo dia, a gente sabe o que é para fazer, mas aí a coisa na hora acontece e a gente envolvido, né, naquilo, não é nem dizer uma vaidade, orgulho tentando encaixar contexto, né? É mesmo aquele senso de que você está se sentindo injustiçada naquilo, você acha que aquilo não foi legal, então você vai e bluff, fala o troço que não vai adiantar de nada, só piorar, só piorar, porque acaba passando adiante uma coisa que você estava sentindo, né? E colocou. A sensação que dá era que seria para melhorar, mas invariavelmente isso não vai melhorar nada. Nem para quem falou, eu, nem para ninguém. Entendeu? A gente então não sabe o que acontece. A gente não sabe. A sorte é que a gente não toma chibatada e nem perdeu a Graças casa. a Deus. Senão eu ia chegar em casa, meu Deus do céu. Olha, pelo amor de Deus, mas as consequências também não são Nem legais, somos sabe? Aí eu queimados fico mais, vendo, né? Nós espíritas, né? menina, pelo amor de Deus, ainda bem, né? Isso que você está falando é importantíssimo. Sabe por quê? Que vergonha. É tipo assim, abre o confessionário, por favor, posso falar? Alguém me ajuda? Porque no momento, né? No momento de discussão, por exemplo, Uhum. onde dois ânimos, né? Às vezes até mais de dois, mas no mínimo dois estão alterados, não adianta você impor a sua ideia, a sua opinião, seu achômetro para o outro naquele momento. Porque além de não fazer, o outro não vai parar para pensar no que você está falando, né? Só aumenta a raiva, por mais... Depois, se a pessoa parar e pensar, e de fato você estiver certa, que pode ser que a gente esteja errada também, mas de fato a gente estiver certa, o outro só vai pensar nisso depois. Mas no momento ali da briga, da raiva, né? Não adianta, porque você só vai colocar, né, na linguagem popular, mais lenha na fogueira. E ninguém vai escutar ninguém, porque na discussão ninguém escuta ninguém, né? E várias discussões, ninguém está interessado em ver a intenção, o pensamento, a lógica do outro. A gente está sempre interessado em fazer que se prevaleça o que a gente acha certo. E essa é a discussão. Se você perceber qualquer discussão, é isso. A pessoa fica cega, fala. Então, sim, né? Se a gente conseguir escalar simplesmente, né? É aquele momento quando a gente percebe que a discussão está... Opa, vamos parar, porque não vai levar. Mas é difícil, né? Quando aí começa, né, a falar um monte de coisa, aí já atinge a gente de outra forma, enfim. Mas a gente deveria, sim, aprender a calar. Na verdade, eu nem sou dada a discussões, não. A situação que eu estou comentando é minha mesmo, né? Como eu estou dizendo aqui. Mas é assim, a questão aconteceu e eu fiquei. Aí daqui a pouco acontece assim, mas aconteceu aquilo e foi feito dessa forma, entendeu? É desse jeito aí. Colocar as coisas. É tipo assim, já aconteceu, já ficou para lá, o melhor é não ter falado mais nada. Mas aí trazer a situação para o presente, né? A situação já ficou lá no passado, você traz de novo a situação para o presente. Então, é tipo o João Cedeve aí. Porque você fica com sentimento de injustiça, mal resolvido. Exatamente, o sentimento de injustiça. Exatamente Vamos isso. sobre a justiça, sobre a injustiça. Vamos estudar sobre isso, vamos refletir. Obrigada, Rô. Somos todos o que deve, vamos fazer na camisa. Hashtag Jocedebe, não serei mais. Pois é o melhor. É o que é. Paulinha, a Paulinha está com a mão levantada e a Carlinha também. A primeira aqui na minha tela é a Paulinha. Fala, Paulinha. Peraí, mas eu acho que a Carla levantou antes. Eu acho que eu tenho duas coisas para falar. Uma sobre... Cara, a Carla está muito engraçada. É a Carla mesmo? É uma... Ai, amiga! É uma figurinha dela. Eu estou com 2 óculos, gente. Eu estou bifocal agora, eu não tenho óculos bifocal. Sobre o fortalecimento da fé, são 2 coisas que eu quero falar. Um sobre fortalecimento da fé, porque eu acho que é interessante na prática, porque quando acontece com a gente, é super diferente. Porque quando a gente fala assim, mas como ele não percebe? Quando a gente vê um livro, a gente fala, mas gente, como ele não está percebendo que ele recebeu um recado?
Mas quando acontece com a gente, é super diferente. Porque, por exemplo, eu falei assim, cara, Deus, eu quero ser médium. Aí, quando comecei a vivenciar a experiência de abrir a minha mediunidade, será que está acontecendo mesmo? Sabe quando você começa a receber mensagem nítida? Será que está acontecendo mesmo? Tipo assim, você quer que venha um beija-flor, que o beija-flor fale com você e que ele dê 3 pulinhos, entendeu? Você quer que quase, sei lá, que você quer, para ter certeza. Você quer que a sua amiga te ligue e fale 1, 2, 3, dê 3 pulos. Então, assim, quando é com a gente, sabe, é super diferente. Então, eu abro a Bíblia e aí está lá nítido. Foi super nítido, mas você fala, será que foi? Então, é super delicado também isso. Então, a gente tem que fortalecer nossa fé mesmo, e a gente tem que ter uma conversa com o alto, tem que ter uma conexão íntima com o Pai, uma conversa diária mesmo, porque nessa conversa você vai ter a certeza, porque quanto mais você está diariamente, toda hora junto, as suas convicções vão estar muito certas, porque você vai ter uma sincronicidade que realmente você não vai ter dúvida. Porque essa sincronicidade não vai ser só naquela abertura. Vai ser uma coisa tão escancarada, porque a espiritualidade vai falar de 1000 maneiras. E aí você vai ter a sua confirmação, porque realmente, quando você abre só uma página, a gente é muito cético quando é com a gente, entendeu? Porque eu, por exemplo, sou muito cética comigo. Não pode ter acontecido comigo, porque eu acho que é tão sagrado. Eu, por exemplo, sempre quis essas coisas. Então, a gente fica querendo 1000 confirmações. Então, o nosso fortalecimento da fé, eu acho que a gente tem que ter uma relação íntima com a espiritualidade e séria. E foi o que você falou, né? Por exemplo, a Elânia é uma pessoa que eu bato muita palma, porque acho que as pessoas que têm Elânia, Carla, a galera que tem para você ter certeza, o que você tem que ser? Séria, comprometida. Então, as pessoas que eu sempre elogio são pessoas sérias, comprometidas, pessoas que que não se vendem, pessoas assim. Então, quando você receber um recado, você vai estar sério. Por quê? Porque a espiritualidade que anda com você é séria, né? Número 1. Número 2, que eu parei para pensar, por que em relação a ele, né? Ele se colocou nessa posição, creio eu que a gente tem virtudes para aprender e enquanto a gente não aprender, as personagens vão mudar e tudo mais, e a situação vão se repetir em outras maneiras. Sim. Então, assim, creio eu que ele não estava ele não tinha o despertar ainda, porque ele ainda não tinha uma virtude pronta, ele ia falhar, porque tanto que o recado estava ali, mas ele ainda não ele não acreditou porque ele não estava pronto para acreditar. Então, ele ia falhar, foi o que a Elane falou, porque assim ele não acreditou, ele não tinha crença para acreditar, ou porque ele não tinha ainda uma intimidade com a espiritualidade. Já os filhos já acreditavam. Entendeu? Então, ele não estava pronto para dar crença àquele recado, porque ele não tinha uma intimidade com o alto, né? Então, assim, ele ia falhar. Ele não estava pronto para ter esse recado. Então, ele ia falhar. Ele não estava pronto para aquela lição, porque a virtude dele não estava pronta. Você só não falha quando você tem uma virtude consumida, né? Consumada. Então, assim, no coração, né? Então, então ele ia falhar, porque nós só acertamos quando a gente tem aquilo certo para dizer o sim na hora certa. Então, assim, tem momentos quando a gente, de fato, né, a gente ainda não tem a nossa condição, né, que a gente se encontra, a gente não tem ainda consolidada muitos, né, comportamentos ou virtudes transformadas no nosso coração. Foi como eu falei, a gente oscila muito ainda, né? Então, Josedebe tinha fé no Deus único, Josedebe tinha resignação, tanto é que até ali a gente viu no início que ele passou por muitas situações, né? Ele já tinha perdido terras, então ele tinha sim, mas não consolidada, por exemplo, como Gesiel, que já era um espírito diferenciado,
né? Já era um espírito que tinha... Gesiel, a gente vai ver, né? A gente está começando a ver Gesiel, mas a gente vai ver as provas que Gesiel passou e a gente vai ver que em momento nenhum ele se revolta. Por quê? Porque nesse espírito já estão consolidadas todas as virtudes que aproximam de um espírito mais elevado, né? Então, a gente tem também, nós temos também, né? Tanto é que a gente está aqui tentando estudar, entender, conhecer, a gente já percebe, né? A gente já se incomoda, isso é um caminho andado em tanto, a gente já se incomoda com determinados comportamentos nossos, né? Isso já é um caminho andado, é o que eu costumo falar, a gente se cobra muito, nós espíritas nos cobramos muito, mas a gente precisa também acarinhar a gente, às vezes, e perceber como que a gente já adquiriu, né? Por exemplo, estamos aqui reunidos terça-feira à noite estudando, tentando compreender, para trazer para a nossa vivência. Isso já é um caminho andado. Quantas pessoas não estão nem aí para tentar entender ainda, nem se transformar, né? Nem pensam em se transformar. Então, sim, Paulinha, o que você está falando é verdade, mas a gente precisa pensar também que a gente precisa, através da nossa fé, do estudo, do conhecimento, se fortalecer, que a gente vai chegar lá onde Gesiel chegou, até mais. Vamos chegar a Jesus. Carlinha, agora você, depois a Pri. Eu estava aqui pensando, né, sobre essa história da fé vacilante de José, né, da falta de consolidação da fé dele, e eu cheguei à conclusão de que a minha fé é muito menos consolidada e muito mais vacilante que a dele. Por quê? Né? Ele, primeiro, né, a gente tem acesso a um Deus de amor. A gente tem acesso a uma doutrina consoladora e a gente tem acesso à lei de causa e efeito, né? A gente já tem esse conhecimento. José era um judeu que acreditava naquele Deus do Antigo Testamento. Então, assim, eu me colocando no lugar dele, sabe? Hoje, nos dias de hoje, por coisas muito... Mas, gente, não é assim muito menor, não. É infinitamente menores. A minha fé vacila. E eu tenho acesso a tudo isso que eu acabei de falar, né? A saber que o que eu plantei hoje, o que eu estou colhendo hoje, eu plantei lá atrás, né? José ali, naquele momento, com certeza estava colhendo alguma coisa que ele plantou também. Só que ele não tinha esse conhecimento, e eu que tenho. Ainda vacilo, por muito menos. Então, assim, obviamente, José não é Estevão. Não tem, nenhum de nós é Estevão, né? Mas provavelmente é um espírito com uma fé muito mais consolidada, muito mais firme do que a minha. Muito bom, Carlinha, muito bom. Exatamente isso. Ó, antes de abrir para a Priscila falar, vou lembrar que a gente tem 4 minutos e eu vou ler rapidinho aqui. Ó, a Tereza colocou assim: sempre buscamos a justiça terrena. Nas nossas maiores provas, buscamos a justiça daqui. E aí vem as maiores dores e erros. As leis da sociedade são, sim, importantes, mas com elas não trabalhamos o perdão, o amor. Difícil está por aqui, sabe? É muito bom, Tereza. Exatamente isso. A gente vai ver isso na questão que eu vou colocar para casa. Fala, Priscila. Depois a Bia fala. Aí a gente precisa ser breve, que faltam 3 minutos. Fala, Pri. Eu vou falar rapidinho. Na verdade, eu me vi muito no José, né? Na verdade, todos os dias, né? A gente, às vezes, vai disposto a brigar com um amiguinho e gastar o réu primário. Não, hoje eu gasto o réu primário, né? Então, assim, por menos que a Carla falou, às vezes a gente discutir com a pessoa e não tá ali, ou a vibração, hoje eu já consigo, eu não vou vibrar nessa pessoa, não, hoje não, hoje eu ainda consigo parar e assim, e não tentar vibrar, sabe? É muito difícil, porque se eu fosse José, eu já tinha quebrado tudo, né? Primeiro que eu não ia tomar chicotada coisa nenhuma. Eu ia sair na porrada com todo mundo, sabe? Então, hoje, a gente, na verdade, é muito dele, né? E a gente erra por menos, foi o que a Carla falou. Então, só que a gente tem a consciência, né? Do que a gente vai plantar, do que a gente planta e a gente vai colher lá na frente. Né? Isso já incomoda, né, Pri? Exatamente, incomoda e, né, das ações e reações, e aí você reflete, e não vibrar na mesma frequência daquela pessoa quando está muito nebuloso, né? Então, assim, a gente consegue, né, tendo a espiritualidade,
E eu muito hoje me pego e falo, oh, meu Deus, espiritualidade amiga, me ajuda, por favor, porque hoje eu não estou bem. Porque senão o negócio vai começar, qualquer coisa que falarem para mim de uma forma mais ríspida, eu vou já, né, debater. E hoje eu tento, sabe? Juro que eu tento. Às vezes não consigo, mas a gente já tem essa capacidade de tentar dar uma brecada, né? Sim. Não, ninguém aqui vai conseguir ser Jesus. Não. Mas Não a agora. gente... Exatamente. Acho que vai ter que vir umas 100 encarnações aí, porque... Mas tá é difícil. isso, Pri, é um exercício constante, né? Constante. E às vezes são coisas assim simples. Eu vou frustrar um pouquinho a Paulinha hoje, mas o Marcos está aqui, o Mozinho, que ele pode falar. Hoje a gente trabalhando aqui, nós dois, né? E a situação do trabalho estava um pouco complicada, e aquilo foi me irritando. Aí, em determinado momento, eu me percebi sendo ríspida com ele, e ele estava me ajudando, né? Então, ele nem abriu. Isso acontece diariamente. Mentira, diariamente não. Diariamente não, Exatamente. mas hoje aconteceu, né? Mas eu estou aqui refletindo, né, sobre isso. No momento mesmo eu parei e respirei fundo e consegui, né, não prosseguir Exatamente. com aquilo, né? E aí minha vibração não prosseguiu. A gente tende, as pessoas mais próximas da gente, dá aquele coice, né? O amiguinho lá do outro lado, a gente... Ah, não, mas tadinho, né? Ah, tadinho, vou fazer essa caridade com essa pessoa. Mas o marido tá aqui, é só coice. O filho tá lá... Coice não, Pri, coice não. Não dou coice nele, não. Não, eu tô usando. Mas, assim, tipo, o filho a gente fala de qualquer maneira, Sim, mas o filho do aqueles outro... que estão mais próximos são aqueles que a gente encontra na frente e é o que vai receber a nossa vibração. Mas eu vou fazer uma parte. Mas aqueles que se reconhecem pequeno, aí que é a beleza. Porque, assim, ninguém está dizendo que você... na verdade, assim, nós somos imagem e semelhança de Jesus. Na verdade, Jesus é Jesus. A gente está aprendendo na doutrina que nós não somos Jesus e nós somos imperfeitos. Então, assim, você reconhecer sua imperfeição e que você é falha, essa que é a beleza. Eu não estou dizendo que não existe conflito, que não existe... Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nessa busca da nosso aperfeiçoamento, entendeu? Nessa perseverança, nessa busca. Eu não estou dizendo, nós já trabalhamos juntas, amiga. Eu sei da sua candura. Eu não estou dizendo mas estou dizendo, e você é eterna, entendeu o que eu estou dizendo? Eu falei da sua persistência, da sua candura, do quanto você estuda para uma aula, do quanto você ama Jesus. Não, isso é verdade. A Carla também com o Ítalo. Eu não estou falando, eu falei que você é Jesus? Eu não falei nada disso. Você sempre me ensinou que Jesus é amor de alegria. Mas eu sou dedicada. Eu sei que você é casada. E eu não acho que as pessoas casadas não têm problema. A gente não está no mundo de Poliana, entendeu? Eu estou dizendo o seguinte: na vida real, pessoas que vão lá dar café da manhã. Eu sempre falo para a Carla e para o Ítalo, que são meus modelos, você também, entendeu? Eu chegava cansada da coisa, falava, amiga, você precisa de ajuda? Entendeu o que eu estou dizendo? Toda bonitinha. É isso que eu estou falando, eu não estou falando de... E você agora reconhecer que brigou. Eu entendi, é isso que eu estou falando. Estou brincando com você, mas eu entendi. Eu fico feliz com carinho. Bom, amores, 8h12, a gente precisa encerrar. A Bia levantou a mão para falar, mas, Bia, vou pedir para você fazer a nossa prece, pode ser? E aí, faço sim. Faça o seu comentário. Porque não dá mais tempo da minha fala, mas era o dever de casa, porque você pediu para ficar reparando onde parecia justiça. Então, o dever de casa é o seguinte, vai ser o seguinte, vocês Eu vão fiz. ler... Fez? Então tá. Pode ser semana que vem? Posso. Tá. E o dever de casa de hoje é o seguinte, anotem aí, vocês vão ler. Ítalo a Carla deve estar perto de você. Já olhou para o lado lá. O dever de casa vai ser o seguinte, vocês vão ler a questão 873 do Livro dos Espíritos, tá?
que a gente vai debater essa questão semana que vem. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? É sobre essa questão que a gente vai fazer todas as nossas reflexões sobre a justiça semana que vem, tá bom? Bia, faz a nossa prece? Faço sim. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Muito obrigada por essas lições maravilhosas que ainda temos muito que aprender, muito e domar as nossas más tendências, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Temos que nos melhorar em muito ainda. Então, muito obrigada por essas lições e que a gente consiga vencer a nós mesmos e trabalhar todas essas imperfeições e essas virtudes em nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E fica conosco agora e sempre. Abençoa também a todos os lares, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, de todo o nosso planeta, de todo o orbe terrestre e de todos aqui presentes. Obrigada por tudo. Fica conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Bia. Amores, obrigada. Uma paz abençoada nessa noite para vocês. Fiquem com Deus. Bia, semana que vem você vai abrir para fazer o seu comentário, tá, meu amor? Tá bom, então. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Beijos. Beijo.